Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar o processo de montagem do circuito lógico a partir de uma expressão booleana, de uma expressão lógica já conhecida. Então eu vou fazer alguns exemplos com vocês, pegando aqui uma primeira expressão, S igual a A negado mais B vezes C mais A vezes B negado vezes C, e essa multiplicação toda negada. Lembrando, né, quando eu falo em multiplicações e soma, eu estou me referindo à multiplicação lógica, se referindo então à porta lógica AND, e no caso da soma lógica, porta OR, porta OR, né? No caso das negações, né, que são aqui simbolizadas na expressão por essas barrinhas, nós utilizamos então a porta NOT. Bom, o que a gente tem que fazer aqui então no desenho do circuito a partir de uma expressão dada, né? Primeiro a gente tem que identificar aqui o número de entradas. No caso, a minha expressão, ou seja, o meu valor final, né, a saída da minha expressão, que eu estou chamando de S, ela depende aqui de três variáveis de entrada, A, B e C. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar essas entradas simbolizadas aqui no meu circuito, né? Então esses traços representam então as conexões que eu vou fazer com as entradas A, B e C aqui nesta ordem, né, respectivamente. Bom, como nessa expressão não há nenhum parêntese, nenhuma delimitação, porque as delimitações elas devem sempre ser priorizadas, né, ou seja, elas sempre devem ser feitas aqui primeiro no desenho do meu circuito, então a gente tem que priorizar as multiplicações lógicas, ou seja, as portas AND, em detrimento das portas lógicas OR, né? Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro é resolver estas multiplicações. Então, vou começar resolvendo aqui, ó, a AND aqui entre B e C. Então, nós vamos colocar uma porta lógica AND no desenho desse circuito. Colocar aqui a porta lógica AND, que é esta daqui, né? Para quem não se lembra, o desenho da porta lógica AND. E nós vamos ligar a essa entrada, as entradas dessa porta, melhor dizendo, as variáveis B e C. Nesse caso, então, essa porta lógica, né, cujas entradas são B e C, ou seja, essa porta AND, ela representa esta parcela da minha expressão, B AND C, B vezes C. Tá? Bom, a outra multiplicação que eu tenho é essa daqui, A vezes B negado vezes C. Vamos lembrar aqui que o B ele está negado separadamente, então, em primeiro lugar, a gente tem que colocar uma porta inversora em B, para depois fazer a multiplicação com A e com C. E vamos lembrar que essa multiplicação ela está toda negada, o que significa que o resultado dela vai ser negado. Nesse caso, então, eu vou usar uma porta NAND, né? Cuja negação, então, ela vai representar a negação da NAND, para quem não se lembra, ela está na saída da porta lógica, que representa, então, a inversão do resultado desta multiplicação lógica. Então, vamos colocar aqui, ó, em primeiro lugar, uma porta NOT para a entrada B. Vamos ligar aqui a entrada dessa porta em B. Bom, e a negação do B com o A e com o C, né, numa porta NAND, vai nos dar esta parcela. Então vamos colocar aqui uma porta NAND de 3 entradas, né? Bom, uma das entradas nós já sabemos que é aqui o B negado, ou seja, a saída dessa negação vai ser uma das entradas dessa porta, e as outras duas serão o A e o C. Então vamos buscar aqui, ó, o A e o C. Então, A está aqui, vezes B negado, repare então que o B passou por uma porta inversora para depois ser ligada à entrada da porta NAND, vezes o C,
tudo negado, representado aqui então por essa bolinha na saída. Só lembrando aqui que ao invés de nós colocarmos a porta inversora em B, nós também poderíamos colocar uma bolinha somente na entrada B, aqui junto à porta lógica NAND. Isso também representaria a negação de B. Então, ou esse símbolo da porta inversora, ou então uma bolinha aqui, ó, próximo à porta lógica em B. Todas as duas formas representam a negação somente do B, né? Bom, então resolvi todas as multiplicações da minha expressão. B vezes C, porta AND, A vezes B negado vezes C, tudo negado, que nós representamos por essa porta NAND aqui. No final das contas, o resultado dessa multiplicação, que seriam então as saídas dessas duas portas que a gente acabou de colocar aqui, ó, e o A negado, estão se somando. Nesse caso, eu vou utilizar então uma porta lógica OR de 3 entradas. Então nós vamos usar aqui, ó, uma porta OR de 3 entradas. Essa daqui. E vamos ligar a ela quem? Aqui não precisa ser necessariamente na ordem, tá, pessoal? A gente pode ligar aqui, ó, na ordem, já que a soma obedece à propriedade comutativa, né, que independente da ordem da soma, o resultado vai ser o mesmo. Então eu posso ligar aqui, ó, a saída dessa porta, que é o resultado de B e C, B vezes C, né? Aqui nessa parte de cima. Então ligamos. Essa parte do meio aqui recebendo o resultado de A vezes B negado vezes C, tudo negado. E, finalmente, o A negado na entrada de baixo. Então, vamos colocar aqui a negação. Vamos colocar aqui então a NOT. Vamos ligar a esta NOT o A. E aqui sai A negado, né? A inversão aqui de A na saída da porta NOT. Nós vamos ligar então a entrada desta porta U. Ou seja, eu estou somando aqui nesse caso as 3 parcelas A negado, que está aqui no desenho aqui embaixo, né? Como eu falei, a ordem não interessa da soma. O B vezes C, que é o resultado dessa porta lógica aqui de cima, e A vezes B negado vezes C, tudo negado, que é a saída dessa porta aqui do meio. Isso aqui no final das contas vai me dar quem? O resultado final, ou seja, o valor de S. Ok? Então esse seria um primeiro exemplo. Vamos fazer aqui um segundo exemplo, que é esse daí, ó. A negado mais B negado multiplicado por B mais C, tudo negado. Bom, nesse caso a gente tem aqui que resolver os dois parênteses em separado para depois fazer a multiplicação dos resultados de cada parêntese. A primeira expressão aqui, ó, a primeira parte da expressão, melhor dizendo, dentro desse primeiro parêntese, é A negado mais B negado. Então aqui seria interessante nós explicarmos, né, qual é a diferença das negações em separado e a negação toda em cima do parêntese, né? Quando a negação está separada nas parcelas da soma, como é o caso desse primeiro parêntese, significa que eu tenho que fazer a negação de cada parcela, primeiro a negação do A, depois a negação do B e depois fazer a soma. Então nesse caso eu vou utilizar uma porta OR entre a negação do A e a negação do B. Então vamos fazer isso daí, ó. Aliás, esqueci de comentar aqui, né, no primeiro momento. Primeira coisa é verificar o número de entradas. Eu já coloquei aqui que são 3, né? A, B e C. A saída depende de 3 entradas. Então cada risquinho desse representa uma entrada diferente. Vamos selecionar aqui então, ó. Primeiro, uma porta NOT para o A. Então vamos ligar o A aqui, ó, nessa primeira porta. Depois nós vamos pegar uma outra porta NOT
para o B. Vamos ligar aqui então. Então aqui sai A negado, aqui sai o B negado. E depois nós vamos fazer uma OR com o resultado dessas duas negações. Então reparem, neguei primeiro cada entrada para depois fazer a soma final. Então vamos fazer a ligação agora desses dois valores, né? A negação do A aqui, ó. E depois a negação do B. Ligamos então a negação de A e a negação de B numa porta OR, então virou A negado mais B negado. Fiz o primeiro parênteses. O segundo parênteses já é B mais C tudo negado, ou seja, as entradas em separado elas não estão negadas. O que está negado, ou seja, o que vai inverter, vai ser o resultado final dessa soma, né, que está aqui dentro desse segundo parêntese. Então nós vamos utilizar já uma porta NOR, de forma direta. Porta NOR, para quem não se lembra, né, é o mesmo formato aqui da porta OR, com uma bolinha indicando a inversão do resultado dessa soma. Nós vamos ligar essa porta B e C. Reparem que as entradas em separado elas não estão negadas. Então eu vou ligar de forma direta, B e C. E aqui nós temos a multiplicação, né? Lembrando que essa porta então é o resultado do segundo parênteses, o resultado do primeiro parênteses multiplicado, né? Ou seja, end resultado do segundo parênteses, que está aqui na saída dessa porta NOR, vai me dar o valor final. Ou seja, agora basta eu colocar aqui uma porta AND e ligar a essa porta AND as saídas das duas portas lógicas anteriores. Então ligamos aqui e vamos ligar esta outra. Então aqui eu estou multiplicando os resultados dos dois parênteses. O valor final seria então a nossa saída, ou seja, o valor de S. Vamos para um último exemplo. Nesse exemplo eu já tenho aqui um total de 4 variáveis de entrada: A, B, C e D. Bom, nessa situação, né, nós vamos novamente avaliar aqui a expressão lógica. Vamos verificar aqui, ó, nós já vemos aqui a presença de um parênteses, né, dentro dessa expressão. A negado mais B negado mais C negado, tudo negado. Então nessa situação, ó, vamos resolver primeiro esse parênteses, né? Depois nós vamos aqui partir para o restante da expressão. Então nesse caso a gente já está vendo que nós temos negações nas 3 entradas em separado e também no resultado final. O que significa então que nós vamos utilizar 3 portas NOT, uma para cada variável de entrada daquele parêntese. Então vamos primeiro utilizar aqui, ó, uma NOT para o A. Nós vamos utilizar uma outra NOT para o B. E nós vamos utilizar uma outra NOT para o C. Então, A negado mais B negado mais C negado. Então, cada porta lógica NOT dessa daqui está negando uma das entradas. O que é simbolizado pela expressão por essas 3 barrinhas menores. Uma em cima do A, uma em cima do B e uma em cima do C. E como o resultado também está todo negado, aqui é uma soma lógica, né? Então nós vamos utilizar uma porta NOR. Uma porta NOR de 3 entradas. Vamos colocar ela aqui então no desenho do circuito. Tá aí, ó, uma porta NOR de 3 entradas. E vamos fazer a ligação de cada uma dessas entradas, que são A negado, B negado e C negado. Pedindo aí desculpas pelo desenho, pessoal,
mas é mesmo só para a gente conseguir entender o processo, né? Então, nós vamos ter esta configuração aí para o parênteses. Bom, depois do parênteses, o que vem aqui na minha expressão, né? Então, o resultado desse parênteses está somando C. Esse símbolo aqui, para quem não se lembra, é o símbolo de uma O exclusivo, de uma porta XOR, né? Então, C, XOR, D. Sempre quando isso acontece, pessoal, a gente tem uma soma e uma porta O exclusiva, uma porta XOR, né? Quando não tem o parênteses, geralmente até o parênteses aparece na maioria das expressões, tá? Aqui eu preferi não colocar o parênteses para a gente verificar também essa ordem de prioridade. A gente sempre faz primeiro aqui a porta XOR, tá? Então nós vamos fazer a porta XOR entre C e D, né? Lembrando que a porta XOR ela tem esse desenho aqui, ó. É bem parecido com a porta OR, porém tem um risquinho a mais aqui, né, ó, para diferenciar lá da porta OR. Então nós vamos fazer a XOR entre C e D, para depois efetuar a soma entre o resultado do parênteses e o resultado dessa porta XOR que nós vamos fazer aqui. Então, repetindo, sempre quando nós tivermos uma XOR e uma soma, nós vamos dar prioridade, então, para a XOR. Então, a ordem correta seria fazer a XOR, né, a O exclusiva entre C e D, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos ligar aqui já o C e o D de uma vez. C e D, para depois fazer a soma final entre o resultado do parênteses, que é o resultado dessa porta lógica que a gente desenhou aqui em cima, com a própria porta XOR que nós colocamos agora. Lembrando que a soma lógica é representada por quem? Pela porta OR, essa que eu estou colocando aqui agora. Nós vamos ligar a essa porta OR o resultado dessa porta lógica, saída dessa porta lógica, então, né? Quando eu falo saída, resultado, dá no mesmo, e o resultado, ou seja, a saída da porta lógica XOR que nós desenhamos, certo? Com isso a gente obteve a saída deste circuito. Então vamos colocar um S representando aqui a nossa saída. E por hoje é isso. Agradeço pela atenção.